8 de janeiro de 2024. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a festa do batismo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus, nos encontrarmos nesta manhã dessa segunda-feira, iniciarmos a nossa semana na presença do Senhor, consagrando nossos dias, tudo o que faremos, que estejamos debaixo da bênção, do braço forte de Deus, que é todo-poderoso. E hoje nós celebramos essa festa litúrgica. Meus queridos, essa festa litúrgica, a igreja sempre a transfere para o fim de semana seguinte ao fim de semana da Epifania do Senhor, ao fim de semana do Dia de Reis. Mas quando o Dia de Reis cai no dia 7, né, a Epifania, o domingo da Epifania cai no dia 7, isso é regra litúrgica, a igreja sempre coloca a festa do batismo na segunda-feira seguinte, porque se colocássemos no domingo seguinte, não caberiam os 34 domingos do tempo comum no ano litúrgico, né? Porque nós temos uma quantidade de fins de semana no ano todo, então tudo distribuído certinho. Então, caindo a Epifania no dia 7, não cabe a festa do batismo no domingo seguinte, tá bom? Então é por isso que nós celebramos neste ano essa festa hoje, segunda-feira. Meus queridos, a festa do batismo do Senhor é uma festa que encerra, com a qual a igreja encerra o tempo do Natal. Então, o tempo do Natal está se encerrando hoje com essa festa litúrgica. A partir de amanhã, a igreja já vai estar celebrando, retornando o tempo comum. Amanhã, a terça-feira da primeira semana do tempo comum. E nós começamos e vamos acompanhar o tempo comum até o início da quaresma, que neste ano vai se iniciar um pouco de maneira mais antecipada no mês que vem. Então nós vamos acompanhar poucos dias do tempo comum até chegarmos na quaresma. Só para nós entendermos um pouquinho o esquema e a funcionalidade da tabela litúrgica da igreja. Meus queridos, ontem celebrávamos em comunhão com a Igreja do Brasil a solenidade da Epifania do Senhor, Dia de Reis, ainda naquele evento que envolvia o nascimento de Jesus. Hoje nós demos um salto de 30, mais um pouco mais, né, de 30 anos a mais. Passamos 30 anos do evento de ontem, ou seja, Jesus agora hoje tem 30 anos de idade, mais ou menos. Ele ficou esses 30 anos vivendo de maneira bastante oculta, silenciosa, não era percebido por muitos, vivia quietinho lá no vilarejo, na cidade de Nazaré. E aos 30 anos de idade, Jesus é apontado por João Batista como o Messias. Ele é batizado por João no Rio Jordão. E depois de ser batizado por João Batista é como que se fosse diminuindo, e Jesus assume o posto que de fato era dele, né? Que era ocupar a missão de Messias. Então Jesus começa a partir do batismo de João no Jordão, depois dele ser batizado por João, ele começa a chamada vida pública, né? O tempo comum que nós celebramos na igreja é o tempo da vida pública de Jesus. Então, se o batismo é o início, antes de ele iniciar a vida pública, ele foi batizado por João, é por isso que com essa festa do batismo nós iniciamos após ela o tempo comum. Então, Jesus hoje tem 30 anos de idade, ele desce no Vale do Jordão, é batizado por João, e depois que ele é batizado, ele vai para o deserto, como nós vamos acompanhar na quaresma, vai ser tentado pelo diabo. Depois de vencer a tentação do diabo no deserto, ele começa a sua vida pública, missionária. Começa a curar pessoas, a chamar discípulos, e muitas pessoas começam a seguir Jesus, tudo aquilo que nós conhecemos da história, até que ele vai atingir o ponto ápice, que é 3 anos depois ele vai ser preso, vai sofrer bastante, ser condenado, ser morto, ressuscitar, depois subir aos céus, e aí o ciclo
continua o mesmo, como nós conhecemos. Olha só como é bonito entender o calendário litúrgico da igreja, né? Então hoje, celebrar o batismo do Senhor é celebrar o início da vida pública. O batismo é o ponto de partida de toda a vida apostólica. Não existe vida cristã sem batismo. Por isso, minha gente, que quando uma pessoa, sobretudo um adulto, por exemplo, não é batizado, ele não tem acesso a nenhum sacramento da igreja. Ele não devia participar, essa pessoa que não é batizada, adulta, ela não devia nem participar dos cultos da igreja, de nenhum sacramento, sobretudo da Eucaristia, porque não tem sentido, ela não vai tomar parte no banquete. Ela não é católica, ela não é membro da igreja ainda, né? Depois de batizado, sim, né? Tendo a vida adulta, ela vai receber os outros sacramentos, que vai torná-la apta a comungar, né? Depois, recebendo a crisma, vai torná-la apta também de testemunhar, de ser padrinho, madrinha de outros que receberão os sacramentos, né? Mas o batismo é o ponto de partida, né? É o chamado sacramento de iniciação por excelência, é o ponto de partida, é o que dá entrada à vida da igreja. O batismo, de maneira geral, ele confere a nós duas realidades. A primeira realidade é isso que o padre está falando, né? O batismo, ele nos torna igreja, né? Ele nos abre as portas para que nós nos tornemos igreja. E também o batismo, ele apaga os pecados. O pecado original que nós trazemos desde que nascemos, diferentemente da Virgem Maria, que nasceu pura, santa, todos os demais seres humanos, também de João, que foi batizado no ventre de Isabel, né? Mas todos os outros seres humanos nascem em pecado, né? Como nos diz o Salmo 50, desde que minha mãe me gerava, eu já era pecador, né? Diz o Salmo. E o batismo, ele apaga pecado e nos torna igreja, né? À medida que a gente vai caminhando depois de batizados, a gente vai percebendo que o pecado sempre nos acompanha. Por isso que a igreja, como mãe, né, que Deus nos entregou para que cuide de nós, a igreja tem um outro sacramento que é como se fosse o batismo, que é o sacramento da reconciliação ou da penitência. O que é se confessar os pecados e receber o perdão? É como se eu fosse batizado de novo. É que o batismo é a porta de entrada. Batismo é um só para a vida toda. Tem gente que se batiza na igreja católica, depois muda de religião, fica se batizando em todas as igrejas que passa, né? Uma coisa tola, coisa tonta. Batismo é um só, né? Batismo é um só. Mas depois de batizados, a gente cai em pecado de novo e a gente precisa receber o perdão. Por isso que o sacramento da penitência é como se fosse um novo batismo, né? E nós somos privilegiados que nós temos oportunidade, meus queridos, de nos lavarmos todas as vezes que nós quisermos, né? Quando uma pessoa se aproxima de um sacerdote, padre, eu preciso me confessar. Claro que tem padre que tem os dias certos, e daí precisa tudo ser combinado devidamente, né? Para que não haja constrangimento. Mas você vai num dia devido para se confessar, o sacerdote está atendendo. Você fala, padre, eu pequei, preciso de coração contrito, preciso do perdão de Deus. Ninguém que se aproxima do sacramento da penitência, claro que desde que esteja devidamente de acordo com as normas do sacramento, né, não esteja em vida irregular, mas ninguém que se aproxima do sacramento sai sem receber o perdão. Pode ser o pecado mais esdrúxulo, o pecado mais escandaloso que for, ninguém sai sem receber o perdão. Deus é abundante em perdoar. Deus é abundante. E o sacramento existe, minha gente, existe para que nós façamos uso dele. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e começou a falar o seguinte: eu não me confesso, não vou me confessar agora, não, porque vocês fazem mau uso do sacramento, né? Se confessa para poder ter a consciência não acusar, mas depois comete pecado novamente. Agora, convenhamos, minha gente, convenhamos, entre nós, quem de nós não comete pecados em tão pouco intervalo de tempo, né? Se nós formos buscar o sacramento da penitência, é claro, né? Quando a gente vai se confessar, a gente tem que ter o desejo
de evoluir, de crescer, de amadurecer, senão o sacramento é inválido. Mas não sejamos também tão, não tenhamos tanta ilusão de nos aproximarmos do sacramento da penitência, na certeza de que nunca mais nós vamos pecar. Não adianta, né, minha gente? Nós temos que ter pés no chão. Nós somos falhos. Olha, é só a gente olhar para a vida da gente, não sei vocês, né? Pelo menos estou falando de mim. Mas quanto tempo vai para a gente amadurecer uma pequena parte da nossa, daquilo que constitui o que nós somos? Às vezes vão anos para a gente amadurecer um pouquinho de nada, né? Então o sacramento ele existe para ser usado e para que nós, à medida que o tempo vai passando, nós possamos ir acompanhando a nossa evolução, nosso amadurecimento humano. Não ter medo de se confessar. O que não pode acontecer, o que tem acontecido muito por aí, é pessoas que fazem de fato o mau uso do sacramento, no sentido de usar o sacramento de maneira muito rigorista, né? Usar o sacramento é aquela situação de escrúpulo, né? A palavra certa é escrúpulo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vou dar um exemplo. Padre, eu vim confessar porque eu esbarrei numa pessoa e cometi pecado grave, sabe? O extremo do escrúpulo. Falar, meu irmão, use o sacramento quando de fato for necessário, sabe? Quando de fato for necessário, não use com tanta, de maneira tão frequente, do jeito que você está fazendo, no sentido de você fazer do sacramento alguma coisa tão banalizada, né? Por exemplo, tem gente que tem data para pecar e data para se confessar. Isso daí se torna um pecado grave, porque você está fazendo mau uso do sacramento, né? Quando a gente leva a vida com leveza, minha gente, eu estou tentando dizer a vocês, quando a gente usa da misericórdia de Deus com o coração leve, né? De fato com o desejo de crescer, de amadurecer humanamente, né? De vencer coisas que para nós são tão pequenas, mas que às vezes estão lá nos tirando de Deus, a vida sacramental ela se torna muito eficaz. Os sacramentos nos santificam, né? Então, no fundo, nós não podemos ser extremistas, nem o extremo do escrúpulo, pessoa que se confessa porque pisou no pé de alguém, mas também nem o extremo do relaxar da fé, né? Pessoas que não confessam nem aquilo que a igreja pede, que é uma vez por ano, né? Ou pastoralmente 2 vezes por ano, na quaresma e no advento. É ter bom senso, tá? Sempre revisar, né? Aconteceu alguma coisa que te deixou de fato transtornado e você percebeu que aquilo foi uma ofensa grave para com o próximo, para com Deus, foi uma coisa gravíssima. Busque o sacramento. Nesse caso, será de grande proveito a sua atuação sacramental. Olha que bonito que é ser igreja, né, minha gente? Quando a gente vive com sensatez, com equilíbrio, com prudência, nem de um lado do extremo do fanatismo, nem do outro do laxismo, a gente vive uma fé tão sadia, é tão bonito isso, tão bonito, não é? Meus queridos, eu gostaria de partilhar só um pouquinho com vocês, eu não vou declamar o texto todo, mas a leitura primeira que a igreja nos propõe hoje, que é o texto do profeta Isaías, o capítulo 42, versículos do 1 ao 4 e do 6 ao 7. Não vou proclamar o texto, mas vou me utilizar para fazer essa breve reflexão, que é a continuação do que eu já refleti com vocês aqui, alguns versículos somente, né? Esse texto do profeta Isaías fala do tal servo sofredor. É a imagem de Cristo. Claro que Isaías são muitos séculos antes de Cristo, né? Mas Isaías já está dizendo que virá um tal servo sofredor que vai ser humilhado e que o seu sofrimento será um instrumento de purificação para muitos. É o retrato de Cristo, né? O sofrimento de Cristo, ele causou
um certo ganho para todos os seres humanos. O sofrer de Cristo lucrou para o gênero humano a salvação, né? Por isso que hoje, nessa leitura, ele vai dizer quem é este. Este é um tal servo, né? Um eleito. Deus se compraz nele, Deus tem prazer nele. Por quê? Porque ele ama, porque ele dá vida, né? E nós temos que ter consciência quando nós somos batizados, né? Tanto quanto nós somos batizados, quanto nós confessamos nossos pecados no sacramento da penitência, tanto o batismo quanto o sacramento da penitência, é o sangue de Cristo que vem nos lavar. Quando alguém é batizado, aquela água é o próprio sangue de Cristo a purificar a pessoa. Como as mãos do sacerdote a tocar a cabeça da pessoa quando dá absolvição no sacramento da penitência, nas mãos do sacerdote é como que se escorresse o sangue de Cristo. É como que se o padre tivesse uma esponja ensopada do sangue de Cristo e apertasse na nossa cabeça, aquilo iria escorrer a nossa fronte, iria nos lavar de toda mácula. É isso que nos acontece. E para que haja sangue redentor, é necessário que houvesse sofrimento. Por isso que o texto de hoje vai falar deste servo sofredor que não esmorecerá, não se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça, ou seja, enquanto todos os seres humanos não forem remidos por ele. Olha que bonito um texto. Eu gostaria de fazer essa última parte dessa reflexão nessa segunda-feira do batismo do Senhor, refletindo com vocês o versículo 3. O versículo 3. Este eu vou declamar. Ele não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Meus queridos, nós temos um Deus que é insistente em nos amar. Você sabe muito bem, né, como também eu sei, o quanto você tem sido infiel a Deus, nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus desejos, no seu relacionamento com o dinheiro, com o poder, com os afetos, com a glória, com os prazeres, a vaidade. Quanto nós temos sido infiéis a Deus. E Deus ainda assim insiste, persiste, Ele ainda não desiste de nós. Olha que realidade bonita. Porque nós muitas vezes, aliás, facilmente nós desistimos das coisas das pessoas, não é? As pessoas não são o que nós queremos, parece que a gente descarta. As pessoas não nos entregam o que nós esperamos que elas nos entreguem, nós descartamos. As pessoas não são o que nós queremos que elas sejam, nós descartamos. Nós fazemos isso fácil, mas Deus não faz. Ele não quebra a cana rachada, não apaga o navio, o pavio que ainda fumega. Sabe cana? O que quer dizer isso? Quando você vê um pedaço de cana rachada na sua frente, qual que é a sua intuição, o seu ímpeto? Ir lá e terminar de quebrar. Enquanto você não termina de quebrar aquilo, parece que você não fica satisfeito. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. O que é um pavio que fumega? Sabe quando a gente vai na festa de aniversário e sopra lá? E daí a pouco acende de novo, aí todo mundo começa, aí a pessoa vai lá, sopra de novo, aí fica soprando umas 5 vezes. Na quinta vez a pessoa perde a paciência, ela vai lá e ela vai com os 2 dedos, ela apaga o pavio fumegante. Pronto, chega, já acabou a graça, não é? Deus não faz isso conosco. Enquanto o pavio estiver fumegante, ou seja, nem que tiver um fundinho, uma pintinha de brasa nesse pavio, ainda há a chance de esse pavio voltar a ser uma chama, a chama da alegria, da luz, da vida. Enquanto a cana tiver um pedacinho grudada, as partes unidas por um pedacinho que seja, ainda há chance desta cana ser colada e constituir, né, uma cana sólida e íntegra. Deus, Ele acredita em nosso potencial.
Isso é muito bonito. Por quê? Porque às vezes nós não acreditamos em nós mesmos. Sabe, pessoas que ficam mendigando afeto, pessoas que ficam desqualificando a si mesmas, exaltando seus defeitos, aquilo que não gosta de si. Pare com isso, né? Valorize o que é benevolente, o que é virtuoso em você. Você é uma pessoa amada por Deus. O que é defeituoso, o que é vicioso, o que não é bom em você, aperfeiçoe, evolua, melhore. Mas valorize o que você tem de bom. Pare de tentar acabar com sua vida, com a sua existência. Pare de tentar desqualificar por inteiro e desconsiderar o que você tem de bom. O mesmo vale em relação às pessoas, minha gente. Às vezes a gente exalta muitos defeitos, o que é ruim no outro, e o que é virtuoso, o que é bom, o que constitui qualidades. Nós nem sequer refletimos, nós nunca sequer elogiamos as pessoas. Elogie mais, valorize mais, olha o que é bom, né? E ainda que tenha muito mais defeitos e motivos de críticas, ainda assim, acredite que o outro pode ser alguém melhor. O outro pode. Eu dizia na minha homilia, um desses tempos atrás, acho que no quarto domingo do Advento, se não me engano, eu dizia que às vezes tem, aliás, na Missa Sagrada Família foi que eu falei isso, tem pais que ficam maldizendo os filhos, em vez de bem dizer, de ser instrumento de bênção, ficam criticando, é como se ficasse gorando a pessoa vai diminuindo, por quê? Porque a palavra de um pai e de uma mãe tem um poder sobre o filho. Acredite que tudo pode ser mudado, acredite que a mesma pessoa que pareça ser mais perdida do mundo, ela pode se transformar. Tire o pensamento negativo, pensamento de destruição, pensamento de finitude, pensamento de escassez, pensamento de limitação. Tire do seu pensar isso. Seja uma pessoa positiva, cheia de fé, cheia de esperança. É esse o sentido dessa palavra de hoje. Deus é assim. E se nós queremos viver a alegria estupenda que vem de Deus, nós precisamos imitá-lo, minha gente. Precisamos. Agora nós vamos encerrar com essa reflexão e com esse dia litúrgico, tempo do Natal, tempo de luzes, tempo de esperança, de alegria. E nós vamos começar a ordinariedade da vida, né? Agora acabaram as férias, não é? Ou estão acabando, vai voltar a labuta, voltar à rotina. Deixe esse ano ser diferente. O primeiro passo é você mudar o seu pensamento. Acredite nas pessoas. Acredite em você mesmo. Tudo pode ser mudado. Padre, mas isso é tão difícil, parece que não vai. Tudo pode ser mudado. Continue em oração. Reze. Somente reze. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja sempre, meu querido, minha querida. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.